Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Tudo bem? Como diria lá o meu amigo Silvio Santos. 4 dias atrás, perguntamos aos nossos internautas qual a próxima prova você quer ver resolvida aqui na Central dos Números. E os internautas escolheram a prova da Guarda Municipal de Campinas, que acabou de acontecer agora em 2019. Então, atendendo à vontade dos internautas, no vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de Matemática e Lógica da Guarda Municipal de Campinas, que foi mais uma prova organizada pela VUNESP. E a gente vai combinar o seguinte: sempre que eu tiver uma demanda muito grande de pedidos de prova, vocês mandam para mim e eu anoto todas as sugestões. Sempre que houver uma grande demanda, eu vou disponibilizar uma enquete aqui no canal e aquela prova que for a mais votada será a prova que eu escolherei para divulgar. Fechou? Então, as pessoas que já estão inscritas aqui no canal vão receber do YouTube uma notificação com a enquete. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí para você não perder essa oportunidade de expressar a sua vontade, a sua opinião e assim garantir que você vai ver aqui no canal um vídeo com a prova que você quer. Beleza? Combinado assim? Bora ver então as 6 questões dessa prova. Essa prova tinha um nível relativamente mais alto quando comparada a outras provas organizadas pela VUNESP. Bora ver essa primeira questão, que é uma questão de porcentagem. Pedro ganhou uma certa quantia de sua mãe. Ele gastou 20% dessa quantia em roupas e R$300 em jogos, de maneira que sobrou R$182. A quantia gasta em roupas foi qual? Bom, se você é bom em matemática, você consegue ver que dá para resolver essa questão usando uma simples regra de 3. Olha só, se ele gastou 20% em roupas, o resto do dinheiro que ele gastou e que sobrou vai corresponder a 80%. Então, você coloca lá a regra de 3. Roupas correspondem a 20%. O tanto que ele gastou, jogos, e o tanto que sobrou, vai ser 80%. Por quê? A soma das duas porcentagens tem que dar um total de 100%. Se ele gastou 20, 100 menos 20 dá 80. Beleza? Então, roupas está para 20%. 482, de onde veio esse 482? É a soma do que ele gastou em jogos, 300, mais o tanto de dinheiro que sobrou, 182. 300 mais 182 dá 482. 482 vai corresponder a 80%. Multiplica aqui como se fosse um x. 80 vezes r dá 80r, e isso vai ser igual a 482 vezes 20. Pega o 80 que está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo. Então, R é igual a 482 vezes 20 dividido por 80. Ao fazer essa continha, você vai chegar no resultado de R$ 120,50. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, não é? Agora, se você não viu que dava para resolver essa questão usando uma regra de 3, faz o raciocínio que normalmente eu uso nos vídeos com você. Olha só. O Pedro ganhou uma certa quantia da mãe dele. A gente sabe quanto ele ganhou? Não. Então, a gente chama o tanto que o Pedro ganhou de X. Pedro ganhou X reais. O problema falou que ele gastou 20% dessa quantia, 20% desse X, em roupas. Então, coloca lá. Roupas equivalem a 20% de X. 20% do tanto que ele ganhou. 20% é 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 dá 0,2. O de você substitui por uma multiplicação. Então, vai ser 0,2 vezes x. Quer trabalhar com fração? Pode também. 20 dividido por 100 é igual a 2 dividido por 10, que é igual a 1 dividido por 5, 1/5 de x. Beleza? Jogos. Gastou quanto em jogos? R$300. Quanto que sobrou de dinheiro? R$182. Assim, se a gente pegar o tanto que ele ganhou, subtrair o tanto que ele gastou em roupas e o tanto que ele gastou em jogos, isso vai ser igual ao tanto de dinheiro que sobrou. Vamos fazer isso? O tanto que ele tinha, x, menos o tanto que ele gastou em roupas, 0,2x, menos o tanto que ele gastou em jogos, R$300, é igual ao tanto de dinheiro que sobrou, R$182. Agora, é só fazer continha. 1x menos 0,2x dá 0,8x.
O 300 que está negativo passa para o outro lado, positivo. 300 mais 182 dá 482. Pega o 0,8 que está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo. Então, x vai ser 482 dividido por 0,8. Para fazer essa continha, para facilitar, vamos eliminar a vírgula. Só andar com a vírgula uma casa para a direita. Para andar com a vírgula uma casa para a direita, significa que você multiplicou o 0,8 por 10. Se multipliquei o 0,8 por 10, vou ter que multiplicar o 482 por 10 também. Então, vou ficar com 4820, 4.820, dividido por 8, entendeu? Multipliquei o numerador e o denominador por 10, assim não alterei o valor da fração. Esse número dividido por 8 dá 602,5. Esse é o valor de x, ou seja, o valor que o Pedro ganhou. O Pedro ganhou R$ 602,50. Só que ele não quer saber o tanto que o Pedro ganhou, quer saber a quantia gasta em roupas. A quantia gasta em roupas foi 20% disso, 0,2 vezes x, não é? 20% é fácil. Quanto que é 10% desse número? 10% de qualquer número, basta você andar com a vírgula uma casa para esquerda, entendeu? Truque para você. Para você calcular 10% de qualquer número, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 602,5 é R$ 60,25. A gente não quer 20%? 20% vai ser o dobro. O dobro de R$ 60,25 é R$ 120,50. Não viu isso? Multiplica 0,2 por 602,5. 0,2 vezes 602,5 dá R$ 120,50. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Você sabe ou não sabe? O que eu falo com você? Se você tem dúvidas, o que você tem que fazer? Tem que me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Fechado? Não fica com a dúvida, porque ficar com a dúvida é pior. Se você fica com a dúvida, você vai cometer o mesmo erro seguidamente. Valeu? Bora ver a segunda questão? Questão de razão e proporção típica da VUNESP com um grau de dificuldade um pouquinho maior. No sábado, em um armazém, estavam guardadas 8 caixas de madeira para cada 11 caixas plásticas. Esses números não são os números que de fato existiam. Por quê? Porque tem esse para cada aqui. Então, isso significa que é uma proporção 8 para 11. 8 dividido por 11, ok? No domingo foram guardadas nesse armazém mais 71 caixas plásticas e mais N caixas de madeira. E a razão, a divisão entre o número de caixas de madeira e o número de caixas plásticas passou a ser de 13 para 14. Aqui o para de novo. 13 para 14. 13 dividido por 14. Se no domingo o total de caixas de madeira e plásticas no armazém era igual a 2.322, então o valor de N, o número de caixas de madeira que foram acrescentadas, é qual? Bom, essa questão provavelmente deu nó em muita gente. Muita gente treinou resolver questão de razão e proporção usando um truque, né? Vamos resolver essa questão usando esse truque? Bora lá então, ó. O que diz o truque? Soma as duas, os dois valores da razão, divide o total por esse valor, né? Então, ele deu para a gente o total no domingo, número de caixas total no domingo, 2.322. E deu a razão que é de 13 para 14. 13 mais 14 dá 27. Divide 2.322 por 27. Isso vai dar 86. Multiplica esse 86, tanto pelo 13 quanto pelo 14, para descobrir o número de caixas de madeira e de plástico no domingo. 86 vezes 13 dá 1.118, ou seja, existiam 1.118 caixas de madeira no domingo. 86 vezes 14 dá 1.204. Existiam 1.204 caixas de plástico no domingo. O problema disse que no domingo foram acrescentadas 71 caixas de plástico, ou seja, a gente subtrair essas 71 caixas que foram acrescentadas dessas 1.204, a gente chega no número de caixas de plástico do sábado. 1.204 menos 71 dá 1.133 caixas, ou seja, existiam 1.133 caixas de plástico no sábado. No sábado, a proporção era de 8 para 11, 8 de madeira para 11 de plástico. Então, se eu dividir caixas de madeira pelas caixas de plástico, o resultado vai dar 8 para 11. Então, 8 para 11 vai ser
caixas de madeira, que eu não sei quantas existiam, dividido pelas caixas de plástico, que a gente acabou de ver que era 1.133, entendeu? A proporção era de 8 para 11 ao dividir o número de caixas um pelo outro, beleza? Para achar o número de caixas de madeira do sábado, basta passar esse 1.133, está dividindo por outro lado, vai passar multiplicando. Então, x vai ser 8 vezes 1.133 dividido por 11. Isso dá 824. Existiam 824 caixas de madeira no sábado. Ele quer saber o valor de n. N são as caixas de madeira que foram acrescentadas do sábado para o domingo, né? Então, basta eu subtrair essas 1.118 do domingo pelas 824 do sábado para eu descobrir quantas caixas foram acrescentadas. 1.118 menos 824 dá 294. O N é igual a 294 caixas de madeira, por isso essa é a resposta dessa questão. Conseguiu entender? Se você decorou esse truque, provavelmente esse raciocínio ficou um pouco difícil para você. Por isso, eu vou desenvolver com você outro raciocínio, que é o raciocínio que eu geralmente uso nos vídeos, porque eu acho que é mais completo e te ajuda a visualizar melhor o que diz o problema, ok? Então, vamos passo a passo. Esse outro raciocínio é um pouco mais trabalhoso, menos direto, mas funciona da mesma forma, ok? Então, olha só. No sábado, existia a proporção de 8 para 11. Isso significa que, se eu dividir as caixas de madeira pelas caixas de plástico, o resultado vai dar 8 sobre 11. Então, sábado, divisão, caixas de madeira pelas caixas de plástico é igual a 8 sobre 11. Isso significa o quê? Significa que o número de caixas de madeira é um número proporcional a 8 e de caixas de plástico é proporcional a 11. Para substituir a proporcionalidade por igualdade, pego 8 e 11 e multiplico por uma constante, e geralmente eu uso a constante k, ok? E no domingo? No domingo, o problema disse que a proporção de caixas de madeira para caixas de plástico era de 13 para 14. Está escrito aqui, ó, proporção, caixas de madeira. A razão entre caixas de madeira e de plástico passou a ser de 13 para 14. Eu sei qual é o número de caixas de madeira? Sei qual é o número de caixas de madeira no domingo. Eram as caixas que existiam no sábado, 8K. No sábado, caixas de madeira do sábado não era 8K? Então, no domingo vai ser as 8K que já existiam, mais as N caixas de madeira que foram acrescentadas. Caixas de plástico no domingo. Eram as caixas de plástico que existiam no sábado, 11K, mais as 71 que foram acrescentadas, ok? Isso vai ser igual a 13 sobre 14. Agora, é só multiplicar como se fosse um x aqui. O 14 vai multiplicar tudo isso aqui, o 8K mais N. Então, vou ficar com 14 vezes 8K mais N. Coloquei entre parênteses por quê? Porque o 14 tem que multiplicar tanto o 8K quanto o N, ok? Isso vai ser igual a 13 vezes 11K mais 71. 14 vezes 8K dá 112K. 14 vezes N dá 14N. 13 vezes 11K dá 143K. 13 vezes 71 dá 923. Pego 923 que está positivo, passo para o lado de cá, vai passar negativo. Pego 112K que está positivo, passo para o lado de cá, vai passar negativo. Então, vou ficar com 14N menos 923 é igual a 143K menos 112K dá 31K. Pego o 31, está multiplicando K, passa para o lado de cá, vai passar dividindo. Então, 14N menos 923 dividido por 31 é igual à nossa constante K. Se eu sei a constante K, eu consigo calcular o valor de N. Por quê? O problema disse para a gente que o total de caixas no domingo era de 2.322. Então, se eu somar essas 8K mais N caixas de madeira que existiam no domingo, mais as 11K mais 71 caixas de plástico que existiam no domingo, essa soma vai dar 2.322. 8K mais N caixas de madeira que existiam no domingo, mais 11K mais 71 caixas de plástico que existiam no domingo, isso é igual a 2.322. Só fazer continha, né? 8K mais 11K dá 19K, mais N, o 71 que está positivo, ao passar para o outro lado vai passar negativo, 2.322 menos 71 dá 2.251. Eu sei o valor de K? Sei, o K vale isso tudo aqui, então onde tiver K eu vou substituir por isso tudo aqui. 19 vezes 14N menos 923 dividido por 31, mais esse N é igual a 2.251. Para resolver isso aqui, tira o MMC entre os denominadores. Os denominadores aqui são 31 e 1. Então, o MMC vai ser 31. Tirou o MMC,
Pega esse valor, divide pelo denominador de cada um dos termos e multiplica o resultado pelo numerador. 31 dividido por 31 dá 1. 1 vezes isso tudo dá isso tudo. O que é isso tudo? É 19 vezes 14n, o que dá 266n, menos 19 vezes 923, o que dá 17.537. Mais 31 dividido por 1 dá 31. 31 vezes n, 31n. 31 dividido por 1 dá 31. 31 vezes 2.251 dá 69.781. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade e elimino o denominador. Ok? Então, você vai ficar agora com 266n mais 31n, dá 297n. Esse menos 17.537, você passa para o outro lado, vai passar como mais 17.537. Ao somar com 69.781, você vai chegar em 87.318. Pego o 297 que está multiplicando n, passo para o outro lado, vai passar dividindo. Ao fazer a divisão, você vai chegar em 294, ou seja, vai chegar na mesma resposta, certinho? Entendido? Dúvidas? Essa questão é um pouco mais difícil do que normalmente a VUNESP cobra nas questões de razão e proporção? Sim, tem um raciocínio um pouco mais elaborado. Se você sabe o truque, se você sabe o que você está fazendo ao utilizar esse truque, né, vamos chamar assim, você pode continuar usando o truque. Agora, se você simplesmente decorou o truque, vai ser difícil você conseguir resolver esse tipo de questão usando esse tipo de truque, ok? Então, veja e reveja esse raciocínio, pega as questões mais simples, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma lista de questões para você treinar. Pega as questões de razão e proporção um pouquinho mais simples e tente entender esse raciocínio da constante de proporcionalidade, que assim, quando chegar numa questão mais difícil como essa, você vai conseguir, vai ter mais facilidade para resolver, ok? Mas, de fato, não era uma questão tão tranquila quando comparada às outras questões que geralmente são propostas pela VUNESP. Valeu? Bora ver a questão número 15. Tá entendendo? Se estiver entendendo, larga o joinha no vídeo, bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Fechou? Questão número 15, questão mais tranquila, uma questão de fração. Paulo vendeu 2/3 de suas revistas, deu 39 revistas para cada um de seus 8 sobrinhos e ainda ficou com um número de revistas igual a 1/12 do que ele tinha inicialmente, ou seja, ainda ficou com um número de revistas igual a quanto? Tranquilinha essa questão, né? Então, o Paulo tinha um número X de revistas, a gente não sabe quantas são essas revistas. Ele vendeu 2/3 das revistas, 2/3 de suas revistas. Então, você vai pegar 2/3 e substituir o de por uma multiplicação, multiplicar o quê? O número de revistas, que a gente chamou de x. Vendeu 2/3 vezes x. Ele deu 39 revistas para cada um dos 8 sobrinhos. Se eram 8 sobrinhos, cada um recebeu 39 revistas, você multiplica 8 por 39. 8 vezes 39 dá 312. Ele deu 312 revistas no total para todos os sobrinhos dele, ok? E ainda ficou com 1/12 do que ele tinha inicialmente, ou seja, sobrou para ele 1/12 vezes o total de revistas, vezes x, ok? Então, o que é o x? O x é a soma das revistas que ele vendeu, mais as revistas que ele deu para os sobrinhos, mais o tanto que sobrou. Vamos fazer isso? X é igual a 2/3 de x, tanto que ele vendeu, mais as revistas que ele deu para os sobrinhos, mais o tanto que sobrou para ele, 1/12 de x. Soma envolvendo frações. Tira o MMC entre os denominadores. Denominadores 1, 1, 3 e 12. O MMC entre 3 e 12 é o próprio 12. Tirou o MMC, pego o valor que você achou, 12, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes x, 12x. Isso é igual a 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2x dá 8x. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 312 dá 3.744. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1x dá o próprio 1x. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade,
corta o denominador. Se tirar só de um lado, não pode cortar, tá bom? Tirou dos dois lados, corta o denominador. Pega aqui, ó, 8x mais 1x dá 9x. Passa o 9x para o lado de cá, passar negativo, ok? Isso vai ser igual a 3.744. 12x menos 9x, 12 laranjas menos 9 laranjas dá 3 laranjas. 3x igual a 3.744. Pega o 3 que está multiplicando, passa para o outro lado e passar dividindo. 3.744 dividido por 3 dá 1.248. Esse é o número total de revistas. O problema quer saber isso? Não. Quer saber com quantas revistas ele ficou. Ele ficou com 1/12 das revistas. Então, a gente tem que dividir esse número por 12, né? Onde tiver x, substitui por 1.248. 1/12 vezes 1.248. 1/12 vezes 1.248. 1 vezes isso aqui dá isso aqui dividido por 12 dá 104. Ou seja, sobraram para ele 104 revistas. Essa questão era a questão para você dar uma respirada na prova, né? A questão de fração é uma questão típica da VUNESP e eles não complicaram esse raciocínio, não. Essa questão bem tranquilinha, essa aqui não dava para errar, beleza? Tá entendendo? Esqueci de falar, eu preparei uma playlist para você só com provas da Guarda Municipal do Brasil inteiro, né? Especialmente provas organizadas pela VUNESP. Se você ainda não viu, dá uma conferida nesse link, vai aparecer aqui agora para você, nesse link playlist só com provas de Guarda Municipal. Dá uma olhada lá, valeu? Bora ver a questão número 16, questão de figuras planas. Um octógono pode ser dividido em 3 quadrados, Q1, Q2 e Q3, de área 121, 25 e 9 centímetros quadrados, respectivamente, conforme mostra a figura. Então, aqui está o octógono, tem 8 lados, foi dividido em 3 quadrados, 1, 2 e 3. Qual é o perímetro desse octógono? Bom, primeira coisa, vamos descobrir os lados desses quadrados. Se a gente tem as áreas dos quadrados, a área de um quadrado não é o lado elevado ao quadrado, então a gente vai tirar a raiz quadrada desses números para descobrir os lados desses quadrados. Quadrado 1, área 121. Raiz quadrada de 121 dá 11, ou seja, o lado do quadrado 1 é 11. Por quê? 11 vezes 11 dá a área 121. Entendido? Quadrado 2, 25. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 do quadrado 3 é 3. Então, os lados dos quadrados são 11, 5 e 3. Lados do quadrado 1, 11. Então, coloca lá, 11 e 11 são os lados inteiros, né? Esse lado aqui, o do 11, ó, não tá, do quadrado 1 não está inteiro, então não coloco o 11 aqui. Lado do quadrado 2, aqui ó, tem esse lado inteiro, esse lado inteiro, esse lado inteiro. Esses lados valem 5, ok? Lados inteiros do quadrado 3, esse e esse, cada um vale 3. Aí ficou faltando esse lado aqui e esse lado aqui. Quanto mede esse lado do octógono? Esse lado mede o lado do quadrado 1, 11, menos o quadrado 3, 3. Ou seja, esse lado mede 11 menos 3. 11 menos 3 dá 8, então esse lado aqui mede 8, ok? 8 mais esses 3 do quadrado 3 dá os 11 centímetros, beleza? Quanto mede esse lado aqui? Esse lado é um pouquinho mais complicado de calcular. Por quê? Tem que descobrir quanto mede esse pedacinho aqui, ó. Aqui a gente tem o lado do quadrado 3. O lado do quadrado 3 mede 3, né? E tudo mede 5. Então, aqui mede 3 e aqui mede 2. Por quê? Somando tudo dá o 5 do quadrado 2. Entendido? Quadrado 3, 3, lado 3, mais os 2 daqui de cima dá o lado do quadrado 2, ok? Agora fica fácil. Esse lado aqui mede o quadrado 1, 11 menos esses 2. 11 menos 2 dá 9. Esse lado mede 9. Ele quer o perímetro é a soma de todos esses lados. 11 mais 11, mais 8, mais 3, mais 3, mais 5, mais 5, mais 5, mais 9, ok? Fazendo a soma de todos esses números, você chega em 60. O perímetro desse octógono é 60 centímetros. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Quer treinar a questão de figuras planas? Acesse essa playlist aqui, ó. Nesse link só tem questão de figuras planas um pouquinho mais difíceis que essas aqui, para você treinar, dá uma conferida lá e tenta resolver as questões. Pega a questão, lê o enunciado, pausa o vídeo e tenta resolver. Depois você confere se você acertou ou se você errou, beleza? Você tem dificuldade nisso, né? Tem dificuldade em visualizar essas figuras planas, dá uma olhada nessa playlist, valeu?
Bora ver a questão 17. Na sequência 10120002, 30003, 4000004 e por assim vai. O algarismo zero pode aparecer como um termo, né? Então aqui o zero é um termo, como acontece com o segundo termo dessa sequência, ou pode aparecer como um dos algarismos de um determinado termo, como acontece com o termo 102. Quando chegar aqui no número 102, o zero não vai ser um desses termos aqui, vai ser um número dentro do termo, ok? A posição em que o termo 1001 aparece pela primeira vez é qual? Essa questão deve ter pego muita gente de surpresa, né? Vamos com calma resolver essa questão. Olha essa sequência. Se a gente pegar o número 1 aparece duas vezes. Se a gente pegar o número 2 aparece duas vezes. O 3 aparece duas vezes, né? E o número de zeros entre esses 1, 2 e 3 corresponde ao próprio número, né? Então, o 1 vai ter um zero, o 2 vai ter dois zeros, o 3 vai ter três zeros. Então, escreve isso lá, ó. O 1 aparece duas vezes, o 1 aparece duas vezes e tem um zero entre esses dois números 1, ok? Ou seja, do número 1, ele ocupa três espaços, três caracteres, né? Entre três vírgulas aqui, ó. 1, 2, 3, três espaços. O 2 aparece duas vezes e tem dois zeros entre esses números 2. Ou seja, o 2 vai gastar quatro espaços. 1, 2, 3, 4 espaços. Entendido? O 3 também aparece duas vezes e tem três zeros entre esses números 3. Ou seja, o 3 gasta 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Quando a gente chegar lá no número 1000, né, ele quer que a gente saiba a posição do termo 1001. Então, se a gente pensar lá no número 1000, o 1000 vai aparecer também duas vezes. E vão ter quantos zeros entre esses números 1000? Vão ter 1000 zeros. Ou seja, vão existir 1000 mais 2, 1002 espaços, ok? O 1001 vai aparecer duas vezes e tem 1001 zeros entre esses números 1001, certinho? Conseguiu visualizar esse raciocínio? Por que esse raciocínio é importante? Porque aí você observa que o número de espaços está aumentando de 1 em 1. O número de espaços, à medida que vai passando cada termo, aumenta de 1 em 1. E esse número de espaços corresponde às posições aqui, né, de cada um desses termos. Se a gente tem uma sequência de termos que aumenta progressivamente com um número fixo, a gente tem uma progressão aritmética, concorda? Então, nesse caso, a gente vai somar o número de espaços que existem até o número 1000. Por quê? Porque a gente quer saber a posição do termo 1001, que vai ser o primeiro termo depois do último número 1000. Então, a gente vai somar quantos espaços existem, ou seja, quantos termos existem, quantos caracteres existem até o número 1000. Para fazer isso, a gente vai usar os conceitos de progressão aritmética. A nossa progressão aritmética tem razão igual a 1, porque o número de espaços aumenta de 1 em 1. O primeiro termo da nossa progressão aritmética é 3, porque existem inicialmente 3 espaços aqui no número 1, beleza? O último termo vai ser o termo da posição 1000, né? Vai ser o termo 1000. Então, vai ter 1002 espaços e o número de termos vai ser o número 1000, que a gente vai calcular o número de espaços até o número 1000, ok? Você lembra da fórmula para se calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética? A soma dos termos de uma progressão aritmética é calculada por o primeiro termo mais o termo que está na posição n vezes o número de termos dividido por 2. Se a gente sabe tudo isso, sabe o A1, sabe o AN, sabe o N, a gente consegue calcular essa soma, né? O A1 vale 3 espaços, mais o AN vale 1002, vezes o número de termos, a gente quer o termo número 1000, dividido por 2. 1000 dividido por 2 dá 500, 3 mais 1002 dá 1005, então vou ter 1005 vezes 500. 1005 vezes 500 dá 502.500, ou seja, lá na posição 502.500 vai ter o último número 1000. A gente quer a posição do primeiro termo 1001, então o primeiro termo 1001 vai estar na posição 502.501, ok?
essa é a resposta dessa questão. Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? De fato, não é uma questão tão fácil de ser visualizada, uma questão de sequência lógica um pouco diferente das questões que a VUNESP geralmente cobra, mas era uma questão de lógica que poderia ser resolvida usando os conceitos de progressão aritmética. Essa prova tem umas questões trabalhosas, né? Qual foi a questão que você achou mais difícil de resolver até agora? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Qual questão dessa prova foi a questão mais difícil para você? Quero saber, me conta aí para eu saber se a minha impressão bate com a impressão da maior parte dos alunos. Valeu? Vamos ver agora a última questão dessa prova. Essa questão é bem legal de resolver, é uma questão tranquilinha. Em uma ilha, ou os nativos pertencem à tribo dos mentirosos, pessoas que sempre mentem, ou pertencem à tribo dos honestos, sempre dizem a verdade, ok? Então, ou é mentiroso ou é honesto. Caminhando pela ilha, encontrei 5 nativos e soube por uma pessoa da tribo dos honestos, ou seja, a informação que eu tenho é verdadeira, que os nomes desses 5 nativos eram Akin, Babu, Garay, Kumi e Simba. Eles se apresentaram da seguinte maneira. Aí cada um falou uma coisa, né? Bem-vindo, o Akin falou, bem-vindo, Kumi e Simba são da minha tribo, bem-vindo, amanhã é feriado, bem-vindo, Akin é da minha tribo, bem-vindo, não temos feriado nessa ilha, bem-vindo, Garay é mentiroso. Cada um falou uma dessas frases. Entre esses 5 nativos, 2 são mentirosos. E eles são? Quem são os 2 mentirosos? Bom, para a gente saber quem é o mentiroso, a gente tem que começar por alguma dessas afirmações. A afirmação mais direta aqui que fala sobre honestidade ou mentira é essa que o Simba disse. Ó. Ele disse, bem-vindo, Garay é mentiroso. A gente tem 2 possibilidades. O Simba pode ser honesto ou pode ser mentiroso. Se a gente considerar que o Simba, então vamos considerar essas 2 possibilidades. Se a gente considerar que o Simba é honesto, se ele for honesto, o Garay de fato vai ser mentiroso, correto? Então, se o Garay é mentiroso, o Simba é honesto. Se o Simba for honesto, o Garay de fato é mentiroso. Partindo deste princípio, o Garay é mentiroso e o Simba é honesto. O que o Garay falou? O Garay falou, bem-vindo, Akin é da minha tribo. A gente está considerando que o Garay é mentiroso. Então, o Akin não vai ser da tribo dele. Ou seja, o Akin não vai ser mentiroso. O Akin vai ser honesto. Entendeu? Por quê? Porque o Garay é mentiroso. Isso aqui é mentira. Akin é da minha tribo? Não. Akin não vai ser da tribo dele. Qual é a tribo dele? A tribo dele é dos mentirosos. Então, o Akin vai ser da outra. Vai ser honesto. Certinho? Se o Akin é honesto, ele fala a verdade. Então, o que ele falou vai ser verdade. Kumi e Simba são da tribo dele. Ou seja, Kumi e Simba são da tribo dos honestos. Kumi e Simba são honestos, ok? O que o Kumi falou? Se o Kumi é honesto, ele falou verdade. Bem-vindo, não temos feriado nessa ilha. Então, se o Kumi é honesto, não vai existir feriado. Se não existe feriado, o Babu vai ser mentiroso, porque o Babu falou que amanhã é feriado. Então, ele mentiu. Entendido? Então, Babu é mentiroso. Nesse raciocínio, a gente tem 2 mentirosos, o Garay e o Babu. Agora, vamos considerar que o Garay não é mentiroso se o Garay for honesto. Por quê? A gente pode ter a condição que o Garay é mentiroso, mas isso aqui poderia ser mentira, né? Então, se o Garay não for mentiroso, se o Garay for honesto, se o Garay for honesto, o Simba vai ser o mentiroso, concorda? Se o Garay for honesto, o Simba vai estar mentindo, porque o Simba falou que ele era mentiroso, ok? Então, nessa segunda condição, se o Garay for honesto, o Simba é mentiroso. O que o Garay falou? O Garay falou, bem-vindo, Akin é da minha tribo. Nesse caso, a gente está considerando que o Garay é honesto. Então, isso aqui vai ser verdade. Akin é da tribo dele, Akin vai ser honesto também. O que o Akin falou? O Akin falou que Kumi e Simba são da minha tribo. Se ele é honesto, isso aqui vai ser verdade. Kumi e Simba vão ser honestos. Aí a gente chega numa contradição, porque o Simba não pode ser mentiroso e honesto ao mesmo tempo, né? Então, essa possibilidade não é correta, porque existe uma contradição aqui
com Simba. Então, nesse caso, esta é a condição que a gente vai ter como verdade, né? Os mentirosos vão ser o Garay e o Babu. Os outros são honestos. Então, essa é a resposta dessa questão. Babu e Garay são os dois mentirosos que este cara encontrou. Entendido? Este tipo de questão, você tem que fazer esse jogo com as informações que foram dadas, ok? Parte da premissa que é a mais conclusiva, né? Se a gente está falando de honestos e mentirosos, a gente pega a premissa que afirma que alguém é honesto ou mentiroso e a partir dela a gente analisa as outras premissas, certinho? Dúvidas? Já sabe, se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Agora, se tiver entendido, deixa o joinha no vídeo, bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar esse canal a crescer ainda mais. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, não perca as provas que eu divulgo para vocês. Se inscreve aí e dá a sua força para a gente crescer ainda mais. Fechado? É isso, bons estudos e até a próxima!